Bom dia a todos, é uma honra, um prazer poder estar aqui presente. Eu tenho uma pequena apresentação, acho que o pessoal deve passar e depois me ensinar como mexer naquele... Só pedir a apresentação e apertar o verdinho para avançar e o vermelhinho para voltar. A apresentação vai entrar automaticamente? Então, enquanto está colocando aí a apresentação, saudar aqui a mesa, é uma honra poder dividir com o querida Tereza, meu conhecendo Ricardo Bruno, deputados Bongás, deputado Dorinaldo, conterrâneo nosso lá do Amapá. Também gostaria de saudar o senador Randolfo Rodrigues, o governador Clécio, Josiel, presidente do SEBRAE, em seu nome saudar o querido Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, Cláudia Xelala, minha esposa, presidente, coordenadora do grupo de pesquisa Petrofós, que é Impacto Socioeconômico do Petróleo na costa da Amazônia, na costa do Amapá, e também saudar a querida Maria Alegrete, né, que já foi tão citada aqui. Vamos adiante. Atendendo ao pedido, vou tentar me colocar aqui dentro do tempo. Aí só não entendi. Pronto. Eu vou dividir em duas rápidas partes a nossa apresentação. Na primeira parte, vamos falar um pouquinho, um breve perfil da economia amapaense. Na segunda parte, o que é que vai significar a exploração do petróleo na foz do Amazonas, o petróleo do Amapá. Aqui existe um resumo de alguns dados socioeconômicos, primeiro da força de trabalho, e a gente compara esses indicadores do Brasil com o Amapá. Então, por exemplo, a nossa taxa de desocupação ainda é superior à do Brasil. O Brasil está na sua menor taxa histórica, graças às medidas que, desde 2023, vêm sendo adotadas pelo Governo da Reconstrução e União. Então, é 6,2%, e o Amapá é 8,7%. Mas é importante lembrar que há muito pouco tempo, tá certo? Apenas 2 anos, ele era de 14%, era a segunda maior taxa de desocupação e tem baixado com bastante força, tá certo? Nós ainda temos mais de 2/3, mais de 1/3 da nossa população sem carteira assinada, é 37,5%, bem acima da média nacional. Nosso rendimento médio também é menor, mas observem no última linha que dados do CAGED, né, demonstram que o crescimento do emprego formal no ano de 2024 foi de 10%, ou seja, o maior crescimento proporcional do país, né, por uma série de razões que algumas já foram citadas aqui pelo governador Clécio, pelo senador Randolph. O nosso PIB ele é muito pequeno, são 23 bilhões de reais. Somos o 26º, apenas à frente de Roraima, 0,2% do país. Nosso PIB per capita está ali no meio, né, 16º lugar, R$32 mil por pessoa, bem abaixo da média nacional, que é 49 mil. Crescemos, na última medição do PIB estadual, acima da média nacional, crescemos 4,3%. Indicadores dizem que neste ano de 2024, que fechou, o Amapá terá sido o estado que também mais cresceu proporcionalmente, tá certo? Enfim, e nessa taxa de 4,3%, última medição, ficamos em 10º lugar, né, acima da média do Brasil. O maior foi Roraima, com 11%. Aí, dentro daquilo que o senador Randolph, muita honra, tive a honra de ser citado pelo senador, tá certo? Falou ainda há pouco, eu gostaria de demonstrar talvez o principal indicador do Amapá. Essa é a divisão por setores do Produto Interno Bruto do Amapá. Então, 89% do nosso Produto Interno Bruto está no setor terciário, o setor considerado como serviço, está serviço, comércio. Apenas 9,6% na indústria e menos de 2% na agropecuária. Observe que coisa interessante, porque a produção de bens materiais mesmo é feita no setor primário e no setor secundário. O setor terciário ele produz serviços, ou seja, bens intangíveis. Mas o mais interessante é que dentro do setor de serviços, realmente, você tem metade de todo o PIB amapaense, tá certo? É produzido pela administração pública. Essa é a principal característica.
Lá se diz que nós somos a economia do contra-cheque, até o correto seria a economia do contra-cheque público. A média do Brasil, no Amapá é metade, a média do Brasil é 15%. Um outro dado que é muito interessante é o peso, por exemplo, da remuneração. A remuneração pelo trabalho, que inclui salários e outras remunerações, é 68% para a administração pública. Significa dizer que cada R$10 pagos em salário, R$7 são pagos pela administração pública, pelos poderes, pelas esferas, pelos entes, Estado, União e municípios. Então, de fato, esse é o grande desafio, porque isso leva a determinadas distorções, como apenas uma que eu vou apresentar aqui, que é a balança comercial interestadual. O CONFAS informa qual é o saldo, como se fosse entrada e saída de mercadorias pelas notas fiscais do Estado. O nosso PIB de 23 bilhões, então nós temos 7 bilhões de déficit entre o que o Amapá compra das outras unidades da federação, tá certo? E o que ele vende para as outras unidades da federação. Então, observem que nós chegamos aí a um percentual bastante considerável, né, de riquezas produzidas no Amapá que acabam indo para outros estados. Evidentemente, por não ser um estado industrializado, você não tem como produzir microfone, celular, etc., no Amapá ainda, tá certo? Mas existem certos produtos que a gente compra no Amapá que não deveria comprar. Por exemplo, grande parte da mandioca vem do Pará e vem do Nordeste. A gente compra peixe, tá certo, do Mato Grosso. A gente compra hortifruti, tá certo, do Pará. E produtos de baixa industrialização. Eu tenho um amigo, o Raimundo Capiberibe, que está com o produto Açucena, que é a água sanitária. E você sabe que a água sanitária ela tem 98% de água e 2% de hipoclorito de sódio. E ele está produzindo a água sanitária no Amapá. Então, nós deixamos de importar água de outros estados e estamos produzindo água e vendendo a água sanitária no Amapá. Então, precisa ser feito um processo de substituição de importações no Amapá. O Amapá possa produzir um pouco da situação, mas, para isso, é necessário ativar, evidentemente, a economia privada. Diante disso, a oportunidade do petróleo é muito grande. Aproveitando que foi dito pelo governador Clécio, inclusive, querido Josiel, eu utilizei aqui o Atlas solar para fazer aquela demonstração do Amapá um estado preservado e um estado protegido. Então, não vou redundar aquilo que já foi dito anteriormente, vou tentar focar basicamente nos impactos. Inicialmente, no estudo da possível exploração do óleo e gás na costa do Amapá. O Observatório Nacional da Indústria desenvolveu um simulador, tá certo? Para toda a margem equatorial, separando apenas o Amapá e colocando dois cenários, um cenário mais conservador, digamos, de 50 mil barris dia, e um cenário mais otimista de 100 mil barris dia, trabalhando o petróleo a $72 o barril e o câmbio a 5,70, observem o tamanho do impacto na economia do Amapá que seria nesses dois cenários. Por exemplo, com 50 mil barris por dia, nós teríamos um incremento de 5,4 bilhões de reais ao ano no Produto Interno Bruto, ou seja, um crescimento de 23%, onde o PIB iria duplicar a cada 4 anos, né? Geraria empregos, no geral, 24.490 novos empregos, um impacto percentual de 7,3%, sendo 13 mil novos empregos formais. De tributos indiretos, estamos falando de ICMS, ISS e demais, 310 milhões, um crescimento de 26% nos tributos hoje arrecadados. E o que não existe hoje, os royalties de 10%, o royalty normal, vamos chamar assim, 430 milhões ao ano, a participação especial de 11%, 406 milhões, apenas o que ficaria no Amapá, nós tiramos o que iria para a União desses royalties,
e pesquisa, desenvolvimento e inovação, que vai os valores de PDI, que esse sim, para o Brasil todos, geraria mais 55 milhões. Então, dá 1,2 bilhões em novas receitas para o Amapá. Esse é o cenário moderado, conservador. Com 100 mil barris dias, que seria um cenário mais realista diante da riqueza que está sendo produzida no Suriname, na Guiana, Trindade e Tobago e Colômbia, aí o PIB duplicaria a cada 2 anos. O impacto de empregos diretos, mais indiretos, mais efeito renda, seria de 14% sobre o total, ou seja, 54 mil novos empregos. Para ter uma ideia, na verdade, esse 14% ficou do anterior, 34% no geral, e 28 mil novos empregos formais, 29% sobre o estoque. E de aumentos de receita para o Amapá, 2,3 bilhões de reais. Então, observe que não é nada desprezível. A imprensa, o que tem sido falado, o que tem sido levantado, são algumas preocupações que eu acho que o doutor Pietro foi muito feliz aqui ao desmontá-la uma por uma, e que, de fato, estão sendo desmontadas. Muito obrigado, doutor. Foi desmontado o impacto da 3AS, a tal da avaliação ambiental de área sedimental, a avaliação ambiental estratégica, desmontado o possível impacto do aeródromo, desmontado o possível impacto dos famosos corais que nunca existiram, os corais vivos, foi uma invenção, da dispersão do óleo tocando a margem do Amazonas. Foi uma coisa interessante, porque o Greenpeace esteve no local onde vai ser feito a perfuração, isso faz menos de um ano atrás, e soltou os derivadores para saber se esses derivadores, na dispersão, tocariam a margem. E comprovaram que não tocaram as margens. O próprio Greenpeace. E aí, na matéria deles, falou, comprovado que o óleo iria para águas de outros países. Ou seja, não tocaria a margem. Ora, pela reciprocidade, se estão explorando óleo nos países vizinhos, não há problema também, tá certo? Esse tipo de dispersão. Então, isso foi desmontado. Resta a questão da fauna, que acredito que será também desmontada a partir do momento que for feita a questão da vistoria no Centro de Recuperação e Despetrolização da Fauna. Para mim e para nós, da Universidade Federal do Amapá, existe uma situação real que nós temos que ter bastante atenção. É o impacto socioeconômico. Porque, pelo que nós estamos vendo por esses números, o impacto positivo ele é inequívoco e vai transformar a matriz econômica hoje dependente do poder público no Amapá. Mas existe um outro impacto, esse sim, tá certo? Reconhecido como efeitos dos grandes projetos. E é esse impacto que nós precisamos ter cuidado, e o que o governador Clécio falou sobre 3 eixos de atuação que estão sendo feitos. A magnífica reitora aqui, querida Kátia, na formação de pessoal, o que o senador Randolph falou também na formação e preparação, é atuação nessa questão. Porque o Oiapoque, apenas o exemplo do Oiapoque, nós estamos falando dos outros municípios, nós temos uma infraestrutura urbana absolutamente insuficiente, 91% da população do Oiapoque não tem água tratada, 0, tá certo? Tem esgoto, e não existe aterro sanitário no município do Oiapoque, existe um lixão, tá certo? O Oiapoque não é integrado ao sistema interligado nacional, tá certo? Para falar a verdade, a única região onde se produz energia a óleo diesel no Amapá é na região do Oiapoque. Tem também uma produção solar ali. Lá não existe conectividade, é de baixa qualidade. A mortalidade infantil é o dobro, quase acima do dobro do país, 17,8 por mil nascidos vivos. A BR-156, que liga Macapá ao Oiapoque, 650 quilômetros, ela tem 110 quilômetros que estão
em pavimentação, que ainda são estradas de chão, está avançando agora. Importante dizer que os governos Lula e Dilma pavimentaram 250 quilômetros desses 650. Os governos Temer e Bolsonaro pavimentaram 4 quilômetros. E agora tem 50 quilômetros licitado em andamento, 50 quilômetros em licitação, que vai concluir, mas ainda é. É uma complexa região transfronteiriça, com interações complexas com a Guiana Francesa, tá certo? E 29% da população é indígena. O que é que a gente espera com a implantação e que nós já vimos um pouco apenas com a presença da sonda lá? Um forte fluxo migratório, tá certo? Um crescimento, evidentemente, desordenado no município com pouca área de expansão, tá certo? Nós teremos muita pressão, evidentemente, sobre os equipamentos urbanos, sempre tem possibilidade de aumento de criminalidade, o saneamento, que hoje inexiste, piorará, tá certo? Doenças transmissíveis e possíveis conflitos, tanto por conta da migração, com os povos originais e tudo, com a fronteira, quanto com os povos tradicionais. Então, me parece que essa tem que ser a principal preocupação nossa, tá certo? Sem desmerecer a floresta e a fauna, mas a preocupação principal é o impacto socioeconômico dos grandes projetos da Amazônia. Nós temos o exemplo do Jari, no Amapá, nós temos vários exemplos na Amazônia, nós temos o próprio exemplo da ICOME com a extração do manganês e suas possíveis consequências. Diante disso, o que nós estamos propondo, estudando, deixa eu ver se eu consigo passar, estou apertando errado, pronto, repactuar a aplicação dos royalties. Essa repactuação é porque são muitos valores em royalties, e me parece que essa é uma preocupação que está focada em todos nós. Seja com o projeto de lei aqui apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, de destinar 20% para preservação, desenvolvimento da infraestrutura e desenvolvimento sustentável, mas principalmente, tá certo, para minimizar aqueles impactos negativos socioeconômicos que nós falamos. É necessário buscar maneiras de vinculação, para que o royalties não seja essa receita totalmente desvinculada, que crie, tá certo, ainda mais nas condições, digamos, hipossuficiente de gestão que os nossos municípios têm na Amazônia. Tá certo? Outra questão importante é a seguinte: não basta atender às condicionantes do licenciamento, não basta o empreendedor arrecadar o ICMS, o ISS, o royalties e a participação especial. É necessário aprofundar em ações diretas de responsabilidade social. Primeiro, com a Petrobras, que nós sabemos do seu compromisso e tudo, e também com as ações específicas de União, Estado e município, focado nessas regiões que serão mais impactadas. Qualificar a força de trabalho é um terceiro ponto fundamental. E isso foi dito, está no projeto estratégico do governo, e todos nós preocupados, que é uma tarefa já imediata, que tem que começar agora. Tá certo? É importante que existe muito movimento nesse sentido, tá certo? Isso foi o que falou o governador aqui, foi o projeto de lei apresentado, é o que a universidade está fazendo, estadual e Instituto Federal e todos, enfim, e também outras instituições, como o SEBRAE, o SENAI e etc. Investimento em infraestrutura, especialmente nos projetos estruturantes, para que eles possam resolver essas carências, por exemplo, a BR-156, a interligação. O Oiapoque não é interligado ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica. Então, todo esse potencial solar e eólico que existe na região não poderá ser aproveitado se a gente não integrar. Sem falar que nós iremos desativar as últimas termoelétricas que existem no Amapá. E fomentar as atividades vocacionadas para perenizar os ganhos. Aí nós estamos falando da bioeconomia, como madeira, pesca, fruticultura, os bioterápicos e biocosméticos que a Amazônia tem de sobra. Eu gastaria outros 20 minutos aqui falando apenas dessas potencialidades. O turismo como um todo, aquela é uma das regiões mais lindas do país, mas o turismo será já altamente impactado com a ida das pessoas para lá.
Nossa mineração, que precisa ser recuperar a sua infraestrutura, que foi destruída por projetos irresponsáveis até então. Nós não temos mais a ferrovia que ligava a mina de Serra do Navio ao porto, não temos mais o porto que adernou e seja, reconstruir para que a mineração volte a ser. E o próprio agronegócio de grãos, tá certo? Aproveitando o conselheiro Favacho aqui, tá certo? Um entusiasta também do setor, tá certo? Que nós possamos utilizar parte do nosso cerrado já zoneado pelo zoneamento ecológico e econômico para a produção de soja, milho também, com segurança ambiental, e isso torna-se possível para avançar. E inserir, evidentemente, o Amapá nas estratégias de transição energética, tanto solar quanto eólica, biomassa, que o governador falou aqui, mas também de hidrogênio verde. Era isso que eu tinha para falar, consegui me manter dentro do meu horário, agradeço e estou à disposição para os possíveis esclarecimentos. Obrigado.